Olá, gente. Meu nome é Marco Milazzo e nesse vídeo eu vou dar continuidade a uma série de vídeos que eu estou fazendo apresentando a modelagem completa de um projeto, desde a importação do CAD até a montagem das plantas. Esse projeto que eu estou trabalhando é uma escola no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente está usando um terreno vazio e aproveitando uma edificação existente e fazendo uma integração entre esses dois terrenos. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à modelagem externa, né, das fachadas, fazendo dois trechos aqui que eu quero que sejam de vidro, vedando as circulações verticais, e para isso eu vou utilizar a ferramenta parede cortina. Então aqui vocês podem ver nesse trecho onde eu fiz o elevador e eu fiz a escada, eu apaguei a parede que eu tinha inicialmente colocado aqui e vou substituir por uma parede cortina. Então vou clicar aqui na ferramenta parede cortina, vou selecionar o ArchiCAD está vindo da versão 25 pelo menos com 4 pré-configurações. Eu vou pegar essa opção aqui de pele de vidro, que é uma pele de vidro com esquadria. Tá? Vou usar ela como início e depois eu vou alterando para vocês possam entender o que é importante configurar numa parede de vidro. Tá? Então eu clico no ponto inicial, vou clicar aqui nesse cantinho da parede, clico aqui no ponto final e pronto, ele já criou o meu trecho de parede cortina. Ele não está com a altura que eu preciso, então vamos colocar aqui em 3D para acertar essa altura. Aqui está o trecho que eu selecionei em 3D. Vocês podem ver que a fachada está só no trecho de baixo. E eu quero que o vidro se prolongue, cobrindo todo esse volume, inclusive a platibanda. Então eu vou vir aqui, seleciono a platibanda. Ela está em relação ao nível 0 no 1380. Então eu vou selecionar aqui a parede cortina de vidro. E vou colocar também na altura 1380. Ela está do 0 até o 3, 13,8. Perceba que ele replicou, né, a modulação e não esticou. Isso está configurado, está nessa configuração, né, de parede cortina que eu selecionei. Então já estou com ela na posição, do tamanho que eu quero. Vou agora entrar dentro das opções, das configurações dessa ferramenta para mudar alguns parâmetros. Primeiro eu vou simplificar um pouco a esquadria, né, os perfis horizontais e verticais estão muito grosseiros, tá? Com um super prédio. Então, quando a gente abre aqui as definições da parede cortina, eu tenho aqui as configurações gerais, que é o tamanho geral, a distância da linha de referência até a fachada, a angulação, tá? Configurações de visualização. E aqui eu tenho uma opção que é a relação entre a estrutura e os painéis. E está justamente nessa opção centralizada na moldura. O que isso implica? Implica que quando a gente olha aqui na ponta baixa, quando eu coloquei a parede cortina, a minha linha de referência azul terminou aqui, mas o perfil continuou. Porque ele usa o eixo da moldura dessa parede cortina como referência em relação ao meu plano à minha linha de modelagem, né? Mas eu tenho como mudar isso justamente aqui. Eu posso colocar a linha, a moldura dentro da minha linha ou totalmente fora. Nesse caso específico, para mim é melhor utilizar dentro da moldura. Quando eu der OK, esse perfil aqui, ele é jogado para dentro, tanto de um lado quanto do outro, e agora ficou certinho alinhado com a parede. Vamos agora na segunda opção aqui das opções dessa ferramenta, que é o esquema. O esquema o que é? É a divisão da modulação, que nessa opção que eu selecionei, o painel está dividido em 3 módulos, um de 70, um de 90, um de 50 e 70, e a partir do momento que eu vou ampliando esse painel, fazendo uma parede cortina gigante, ele vai repetindo essa configuração. Tá? Isso eu vou deixar desse jeito mesmo. O que eu vou mudar
é a largura, que ele está usando um tamanho fixo de largura de 1,20. Só que com 1,20, o que está acontecendo? Olha só. Ele bota aqui 1,20, só que falta um pedaço. Ele complementa assim desse jeito, entre a moldura e o perfil mais próximo. E ficou um trechinho de vidro aqui pequenininho. Eu não quero isso, né? Então, para que isso não aconteça, eu não posso usar tamanho fixo. Eu vou usar número de divisões. Que aí eu defino quantos painéis eu quero. Ele pega o trecho que eu estou trabalhando e divide certinho. Então, eu vou botar aqui 4. Vou dar um OK. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Ele divide a linha, né, de referência em 4 partes. E põe um perfil em cada parte. Ficou bem melhor, né? Agora eu vou para a estrutura, onde eu tenho cada perfil desse aqui pode ser configurado de maneira diferente e com um nome diferente, né? Então eu tenho primeiro esse aqui que é o montante, que é o perfil principal. Ele está com 8 por 18. Eu vou colocar aqui, vou deixar 8 e vou colocar aqui 10. 8 por 10. Vou colocar 7 por 10. Tá? Totaliza aqui, ó, 7 por 11, né? Contando com a espessura do vidro que está com 1 centímetro. Eu posso botar também meu painel com espessura maior. As travessas, eu vou botar menor ainda. Vou botar 5 por 4. E a moldura externa, né, eu tenho a moldura de canto, que é o último. As molduras são os últimos perfis, né, ao redor. De canto, eu não tenho canto no meu caso, né? Então eu vou tirar isso e vou botar o perfil normal, sem ser de canto, que é esse aqui que eu estou usando. O perfil de pele de vidro. 8. Vou botar 8 por 10, vou botar igual ao outro, né? E a moldura de topo e da parte de baixo também vou botar 8 por 10. Então ficou 8 por 10, 8 por 10, 7 por 10 e 5 por 4. Aqui. Tá? Ele diminuiu aqui o tamanho dos meus perfis. Só que a distância da linha de referência até o vidro ele continua o mesmo. Eu vou mudar isso também. Como o meu conjunto, né, ele tem 11, eu venho aqui no sistema parede cortina. Esse aqui é o afastamento que está 19, eu vou trazer para 11 também. E ele vai juntar. Ok? E aí com isso, eu tenho um painel um pouquinho mais elegante, né, com os perfis menores. Tá? Era isso aqui mais ou menos que eu queria fazer. E por último, eu vou aplicar aqui um conjunto de brises. Para fazer isso, eu seleciono minha parede cortina e venho nesse botão aqui, ó, editar. Aqui eu consigo individualmente configurar cada pedaço da minha parede cortina. Eu posso alterar cada vidro, mudar o material de cada perfil, apagar, mudar essa modulação individualmente de cada trecho. Tá? E aqui eu vou colocar meu brise. A princípio, você poderia achar que vou usar a ferramenta acessório, porque eu tenho aqui tanto ferramentas de fixação, objetos que eu coloco nos nós entre as estruturas, como um spider, e eu tenho a ferramenta acessório. Só que os acessórios, ele só tem 3 opções, que é esse quebra-sol aqui, esse brise com esse formato. Eu tenho uma capa de perfil e tenho um apoio para fixar alguma coisa. Mas não tem um brise fixado direto no vidro, por exemplo, ou numa estrutura secundária lateral. Se eu fosse usar essa, eu poderia usar esse aqui, mas eu teria que desenhar um por um, porque essa ferramenta acessório, eu tenho que desenhar um por um. Além de desenhar um por um, ele só é fixado onde tem perfil. Eu não consigo botar no meio do vidro. Então aqui eu teria que botar esse brise junto com a modulação. Eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro perfil. Eu vou vir aqui, ó, na estrutura. Vou pegar aqui um montante
vou criar um montante qualquer e vou colocar ele aqui na frente. Ao invés de colocar por trás do vidro, ele vai ficar na frente. Tá? Então vou botar um Breeze. Deixa eu colocar... É um montante mesmo. Eu vou colocar ele com 3 por 30. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou colocar primeiro, depois eu ajusto. Vamos ver como é que vai ficar. Nesse ponto, até no ponto final. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses perfis que eu criei. Agora, ele não pode ser nessa opção perfil pele de vidro, porque a pele de vidro ele só deixa o perfil antes do vidro. Então, eu vou trocar para uma outra opção aqui. Tem algumas possibilidades. Eu vou botar esse perfil integrado. O perfil integrado tem uma parte para fora do vidro e uma parte para trás do vidro. Né? Eu vou colocar aqui o tamanho do meu Breeze, 30. E eu digo aqui quanto que eu quero para trás. Então, se eu botei 20, 20 fica para trás do vidro, 10 para cima do vidro. Vou botar aqui 0. Porque aí ele cria esse perfil totalmente para fora, 30 centímetros para fora. Qual a espessura que eu quero com o meu Breeze? É só 3 centímetros. Pronto, esse vai ser o meu perfil do Breeze. Ele ainda faz uma bordinha aqui para grudar no vidro e não encaixar direto na esquadria que está por trás. Ainda tem essa vantagem. Vou dar um OK. Olha lá. E agora eu estou com uma chapa para fora, encostada na esquadria. Ou seja, ele pode apoiar nessa esquadria entre os vidros, sem problema nenhum. Posso também trocar. Vou trocar o material disso. Vou colocar um colorido para poder enxergar bem, para vocês poderem enxergar bem como é que eu fiz. E posso inclusive fazer de várias cores, né? Posso trocar cada um por uma cor. Depois eu seleciono todos os perfis. Posso usar a opção Ctrl U, que é o multiplicar. Boto o distribuir, se eu souber exatamente o número de cópias que eu quero. Nesse caso eu vou colocar o incrementar. Não, vou colocar o desdobrar, porque aí eu boto a distância. O desdobrar ele permite botar a distância entre o Breeze e o outro. Vou botar, como ele está com 30 de profundidade, eu vou botar 30 de espaçamento. OK. Clico aqui no começo. Clico aqui no final. E pronto, ele replica o meu Breeze ao longo da altura. E, lógico, eu poderia fazer esse Breeze como um outro objeto separado da parede cortina. Eu quis fazer desse jeito porque qual é a vantagem? Ele é vinculado, então se eu mudar a parede cortina, o Breeze vai alterar junto, vai sempre acompanhar uma coisa com a outra. A desvantagem só é que você tem que saber utilizar essa ferramenta do jeito que eu estou mostrando. Tá? Mas eu não queria Breeze até o chão também, aí eu posso vir aqui no editar. Eu botei até o chão, né? Mas não quero mais esse último aqui. Apaga. Seleciona, delete, no teclado, apaga, pronto. Posso apagar individualmente, posso mudar a cor individualmente de cada um, né? Posso pegar alguns aqui aleatoriamente. Venho aqui, ó, e mudo. Laranja. Pronto. E aí fico com alguns aqui, ó, laranja, tá? Saio do modo de edição, tá pronta a minha parede cortina. E aí eu fiquei com a escada e com o elevador panorâmico. Vou pegar essa mesma parede cortina que eu fiz aqui e vou jogar na fachada lá de trás. Aqui na fachada de trás eu tenho só um detalhe que eu tenho que tomar cuidado, que como ela é inclinada, a parede
finaliza reta, né? Então, como é que eu faço para essa parede não finalizar reto desse jeito? Eu, geralmente, faço o seguinte. Eu venho com... o alinhamento final da laje é esse aqui. Então, a parede tem que terminar aqui. Eu venho com uma outra parede aqui por dentro, ó. Essa mesma parede. Venho com ela aqui por dentro. Ela tem que acabar aqui, ó. Tá vendo? Então, ele já fez inclinado. Só que aí, esse trecho, eu ponho o menor possível. Ó, se eu vier com ele aqui, ó, ele já dá essa chanfrada. Tá? Eu posso fazer assim, como eu posso fazer também perpendicular. Ó. Fechar ele assim. Né? Então eu tomo essa decisão. Se eu quero assim... Ah, mas aí ficou com esse bico. Aí você traz para trás, ó, ou alinha, né? E você consegue trabalhar do jeito que você achar melhor. Posso vir para cá, ó. Posso fazer assim também, ó. E aí eu faço o acabamento que eu quero. Aqui, na verdade, se eu quiser vir com isso aqui reto até aqui, assim, ó, e fazer essa parede chanfrada, essa parede que eu configurei, ao invés de trabalhar com uma alvenaria de 190, eu boto o comum, genérico, e boto a espessura quase zero, ó, 001. Pronto. Ele cria uma parede muito pequena, então tem que tomar só cuidado de lembrar ó, que tem uma parede aqui, mas aqui é só para dar o acabamento chanfrado aqui. Tá? Tem que tomar cuidado para lembrar que esse objeto aqui, esse que é o problema. Mesma coisa aqui do outro lado. Venho com essa parede minúscula até aqui. E finalizo com essa parede aqui. Pegou no ponto certo. Não tá pegando aqui por algum motivo. Já sei. Essa parede é diferente da outra. E agora vai. E não tá pegando mesmo. Não sei o que é, algum motivo aqui. Estou enxergando aqui agora. Ele não está juntando as duas paredes. Está pegando outra coisa que eu não estou vendo. Pegou. Deve estar juntando nessa parede antiga aqui. Ele está grudando na parede antiga. Para não grudar na parede antiga, eu tenho que, o ideal, né, o certo seria mudar isso aqui de layer. Tem um layer parede 2. Vou botar aqui parede especial. Pronto, é isso mesmo. Ele estava grudando na parede antiga. Eu tenho que ter um layer separado para isso não acontecer, mas ao invés disso eu vou só dar um leve afastamento aqui. Pronto, de 1 centímetro. Não é a melhor opção, mas só para não perder tempo aqui criando layer. Eu faço também. Opa, que besteira.
E aí, de novo, eu pego essa paredezinha pequenininha aqui, boto como parede comum e dou uma espessura bem pequena, só para dar o acabamento do chanfrado. Opa, não pode deixar isso aqui assim não, tem que acertar aqui. E aí eu venho com a mesma parede de cortina que eu fiz do outro lado. Nesse ponto, até esse ponto. Fiz o contrário. Então vamos inverter. Inverter, pronto, agora está certo. Um detalhe é que essa minha fachada, ela não começa no térreo, né? Como vocês viram no vídeo passado, eu fiz um corte por baixo. Ela está flutuando, a minha escada aqui, ó, está flutuando. Então a parede de cortina também vai flutuar nessa mesma altura. Pronto. E por isso ela vai ter que terminar antes. Pronto. Uma coisa só é que eu tenho que acertar os outros pavimentos. Eu fiz só pelo térreo, mas na verdade eu tenho que trazer. Nos outros pavimentos a laje está diferente, eu tenho que alterar porque a laje ficou na frente, tá vendo? Esses dois pavimentos eu tenho que só acertar essa profundidade da laje aqui, tá certinho. Parede de cortina na frente da escada. Ah, uma coisa importante, ó. As minhas paredes estavam cortadas, essas aqui, ó, que eu criei depois para fazer o acabamento, não cortaram junto, né? Então eu posso jogar elas para cima. Pronto. Essa aqui acho que uma de cada vez. Essa aqui eu venho até aqui. E essa aqui eu tenho que vir até aqui. Tá pronta aqui a minha parede de cortina. Nesse lado aqui eu não vou botar brise. Veja que ele não veio com brise. Eu teria que colocar novamente. Tá? Bom, gente. Nesse vídeo era isso que eu queria mostrar. O uso da parede de cortina, né, e acessórios, ó, para fazer o fechamento dessa fachada aqui, ó, fachada sul, e aqui fachada norte. Espero que tenham gostado do vídeo e vamos continuar com essa série de vídeos até a finalização do projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.